Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 6. Objeto de conhecimento, as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Detalhamento, ondas migratórias pelo mundo. E agora você se organiza, separa aí suas canetinhas coloridas, o seu caderno, tome nota dos pontos importantes, tá bom? Vamos à aula. Queridos alunos, em nossa aula iremos falar sobre as ondas migratórias no mundo, tá bom? Então, na nossa aula, será de suma importância prestarmos a atenção, né, nas teorias que existem a respeito do povoamento do mundo, tá bom? Então, estaremos aqui nos remetendo aos períodos primordiais, tá, do processo de colonização do mundo como um todo, tá bom? Olha só, das terras africanas ao mundo, uma jornada intrigante na história humana, tá? A trama da história humana, ela desenrola-se a partir das terras vastas e ricas da África, onde, ao longo de milhões de anos, os primeiros antepassados desenvolveram habilidades essenciais para a sobrevivência. Esta narrativa, minuciosamente, examina as complexas migrações humanas pré-históricas, desvendando os desafios e oportunidades que não apenas garantiram nossa sobrevivência, mas também influenciaram a diversidade genética e cultural que permeia o cenário global contemporâneo. Então, dentro desse processo, né, de povoamento das diversas regiões do mundo é que nossa aula estará pautada, tá bom? Vale ressaltar que existem, né, evidências históricas que as primeiras presenças humanas, né, elas evidenciam-se no continente africano. É por isso que trataremos da África ao restante do mundo, tá? E agora vamos verificar a respeito da origem, tá? A origem humana na África. Então, o continente africano é um santuário de vida e é reconhecido como o berço da humanidade. Aqui na nossa cartela nós temos, né, um mapa antigo a respeito do continente africano, tá bom? Há milhões de anos, nossos antepassados deram os primeiros passos na vastidão da África, desenvolvendo habilidades fundamentais, como, por exemplo, a caça, a coleta de alimentos, tá? E comunicação em grupos, tá? Elementos essenciais que moldaram a natureza intrínseca do ser humano. Então, dentro desse processo que os seres humanos desenvolveram-se e é dentro desse processo, tá, de desenvolvimento da comunicação, da caça, das relações sociais que a natureza humana, né, ela vai se desenvolvendo e se tornando cada vez mais capaz de sair do continente africano e colonizar outros espaços do planeta Terra, tá bom? Então, a origem, né, daquilo que conhecemos como ser humano nasce, né, e se desenvolve no continente africano, porém, a partir desse processo de complexidade, tanto da caça, da coleta, principalmente da comunicação e da organização, que essa complexidade, né, humana e esses agrupamentos humanos vão migrar, tá? Como nós podemos ver na nossa próxima cartela. A complexidade das migrações humanas pré-históricas, tá bom? A jornada humana, longe de ser linear, ela é complexa e intricada. As migrações iniciais representam
representam a expressão viva da curiosidade inata e da busca por oportunidades além dos horizontes conhecidos, tá bom? Essa complexidade revela a essência exploratória profundamente enraizada em nossa história. Ao enfrentar terras desconhecidas, climas extremos e ecossistemas diversos, nossos antepassados protagonizaram jornadas pioneiras que inauguraram uma era de exploração e adaptação. As primeiras migrações não foram apenas um movimento físico, foram uma jornada de descoberta, aprendizado e evolução, tá bom? As primeiras migrações não foram isentas de desafios, muito pelo contrário, né? Superar esses obstáculos, principalmente dos ambientes desconhecidos, demandou um processo de inteligência adaptativa, né? Cada desafio tornou-se uma oportunidade para aprender, inovar e, acima de tudo, sobreviver. Então, é dentro desse processo que as primeiras comunidades humanas, né, foram ao processo de conhecer o desconhecido, né, de colonizar aquelas regiões, aqueles ambientes que até então eram desconhecidos. E dentro desse processo de exploração do desconhecido, né, e de principalmente adaptação a esses ambientes, é que a comunidade humana vai tornar-se diversificada. Olha só, cada passo que foi dado pelos nossos antepassados contribuiu para essa ampliação da o quê? Da diversidade genética e principalmente cultural. Assim como uma troca de conhecimentos enriquece uma sociedade, esse processo de migração, de dispersão humana, contribuiu para a riqueza da experiência humana global. Então, o que estamos, né, falando é que esse processo de colonização dos diversos ambientes exigiu adaptações. E essas adaptações, elas refletiram geneticamente, né, e também culturalmente. Vale ressaltar que estamos falando de um processo extremamente longevo. Então, não são anos nem décadas, são milênios, né, de um processo adaptativo, de um processo de adaptação. E isso foi trazendo, né, variedade genética para a população humana, pois, dependendo das regiões, né, as adaptações são diferentes, tá bom? E esse processo de dispersão, ele apresentou algumas rotas. Olha só, como podemos ver na nossa próxima cartela. Essas explorações humanas, elas não se limitaram a um único destino, né? Elas abriram rotas que conduziram a movimentos em direção à Ásia, Europa, Oceania, transformando os seres humanos em verdadeiros pioneiros, desbravando horizontes distantes e desafiadores. E aqui na nossa cartela, a gente pode verificar, né, um pouco da relação do tempo conforme a colonização dos diversos continentes. Como, por exemplo, a Europa, você tem relatos de 45 mil anos atrás, tá? No continente americano, por volta de 300 a 200 mil anos atrás. Na Ásia, 20 mil anos, né? Então, é dentro desse processo que compreendemos essa dispersão humana pelo mundo, tá bom? E aí você me pergunta, querido aluno, mas professor, como que nós conseguimos compreender e datar, né, esse processo exploratório? E aí você tem, né, a questão da datação por carbono, dos vestígios arqueológicos, as fontes materiais. Muito bem, eu tenho certeza que você respondeu corretamente, né? As fontes materiais que foram deixadas por esses antepassados, tá bom?
Olha só, a adaptação a ambientes diversos não foi apenas uma tarefa desafiadora, né? Foi uma demonstração notável dessa resiliência humana. Nossos antepassados, eles aprenderam a prosperar em florestas, em montanhas e até mesmo em ilhas isoladas, desvendando e descobrindo, entendendo, né, os segredos da natureza, tá bom? A escolha meticulosa de rotas estava intrinsecamente vinculada aos fatores ambientais. A habilidade de se adaptar a esses fatores não foi apenas uma estratégia de sobrevivência, mas uma demonstração de maestria na compreensão e coexistência com a natureza. Então, nossos antepassados, né, passaram a frequentar diversos ambientes no mundo. E essas escolhas, elas foram baseadas em erros e acertos, na compreensão desse novo ambiente, nas adaptações que foram necessárias. Seja para você ter agrupamentos humanos no extremo inverno, né, no extremo frio, ou em ambientes de extremo calor, ou, né, nas florestas tropicais. Então você percebe que o mundo ele é povoado, mesmo nas regiões, né, com ambientes mais severos, mas os seres humanos foram construindo adaptações para sobreviver aos diversos ambientes. E dentro desse processo de adaptação e de colonização, né, de dispersão humana, nós temos a contribuição, né, da região africana para a história humana. Olha só, a África ela não é apenas um ponto de origem, é um farol de inovação. Nossos antepassados africanos, eles foram verdadeiros inventores, desenvolveram tecnologias, estratégias de sobrevivência que transcenderam continentes. E aqui na sua cartela, você consegue observar alguns desses instrumentos que foram utilizados, adaptados, criados para, né, que os nossos antepassados conseguissem desbravar e se agrupar nos diferentes ambientes do mundo, tá bom? Deixando um legado impactante, né, que reverbera através dos tempos. Os antigos africanos foram verdadeiros arquitetos da sobrevivência. Eles desenvolveram essas tecnologias avançadas, como ferramentas, métodos de caça, tá bom? Refletindo não apenas uma busca por eficiência, mas uma profunda compreensão do ambiente ao seu redor. E esse domínio tecnológico, ele não só garantiu a sobrevivência, mas ele também influenciou diretamente a forma como as sociedades se desenvolveriam. E aqui você consegue perceber, né, algumas dessas ditas fontes materiais que já falamos em aulas anteriores, né? Então, é a partir da compreensão, da busca por esses vestígios que a história, a arqueologia, a geografia, as ciências, elas conseguem datar, né, esses vestígios deixados pelas populações passadas em busca de compreender como esse processo de dispersão humana, né, e de colonização do mundo, de fato, aconteceu. É claro que essa dispersão, ela vai acontecer de maneiras diferentes. E é isso que a gente vai ver já já, tá bom? E olha só, um ponto muito importante para compreender essas rotas migratórias, essa onda, né, de dispersão humana pela Terra, vale ressaltar que esse processo já, desde lá, o passado longínquo, já gerou um impacto, tá bom? Um impacto onde? Um impacto na ecologia global. O impacto, né, ele ecoa com, num primeiro momento, a dispersão de semente.
À medida que os seres humanos se espalhavam, levavam consigo não apenas as habilidades de sobrevivência, né? Não apenas os instrumentos, mas também a capacidade de moldar a ecologia global. Como ótimos jardineiros do planeta, influenciaram o ambiente e, por sua vez, foram moldados por ele, tá bom? E aqui nós temos um bom exemplo, que é o trigo, né? O trigo, ele foi uma semente extremamente importante, né, para esse processo de colonização ao redor do planeta Terra. Então, um grande exemplo desse processo, né, de alteração das ecologias e de adaptação é o trigo, tá bom? Em síntese, a história da humanidade é uma tapeçaria intricada, né, começando nas terras férteis da África, mas tecida por meio de migrações, explorações, que moldaram o mundo contemporâneo. O que significa o mundo contemporâneo? O mundo dos dias atuais, tá? Essa narrativa é nossa herança, uma saga de resiliência e inovação, cujos protagonistas, nossos distantes antepassados, são os pioneiros de uma jornada inigualável, tá bom? A cada passo, né, que eles davam, não apenas sobreviviam, mas também influenciaram e transformaram, forjando os alicerces de civilizações e moldando o destino de gerações futuras, tá bom? Então é dentro desse processo de compreensão, né, das rotas, de dispersão, de como aconteceu, né, como, de fato, os seres humanos foram capazes de ocupar os diversos espaços e os diversos ambientes do mundo, né? Então, a nossa aula, ela tende a construir esse processo. E você já está, né, compreendendo que ele foi um processo que durou, né, muito tempo e que necessitou principalmente de adaptações. Então, os grupamentos humanos do passado, eles se adaptaram aos diversos ambientes que existem, né, no planeta Terra. E isso favoreceu também a diversidade genética. Então, por muitas das vezes, você verifica que diferentes grupamentos humanos apresentam até mesmo, né, características físicas completamente diferentes, né, de um continente para o outro. E isso não é somente explicado por ser pessoas e povos diferentes, mas o ambiente, né, gerou esse processo adaptativo conforme os milênios, tá bom? Bom, e dentro desse processo nós temos algumas teorias que são extremamente importantes para compreender de fato como essa dispersão humana aconteceu. Como, por exemplo, a teoria de Bering. A teoria de Bering, também conhecida como ponte de Bering, é uma explicação convencional sobre a migração dos primeiros seres humanos para o continente, principalmente americano, tá bom? Essa teoria propõe que, durante as eras glaciais, quando os níveis do mar eram mais baixos devido ao acúmulo de gelo, uma ponte terrestre temporária se formou entre a Ásia e a América, conectando o que hoje são o Estreito de Bering e o Alasca. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos teriam atravessado essa ponte, explorando e colonizando as vastas terras americanas. Então, olha só, na nossa próxima cartela, a gente pode verificar um mapa, tá, que traz essa representação do Estreito de Bering. E aí você tem, né, ali entre a América do Norte e a Ásia, né, uma conexão física que acontecia por causa de uma ponte natural que foi criada pelo gelo, tá bom? E como nós conseguimos chegar a essa teoria? Bom, nós temos registros arqueológicos, tá? Ferramentas de pedra,
restos humanos e outros artefatos arqueológicos encontrados ao longo dessa rota proposta, né, da Ponte de Bering, sustentam a ideia de uma migração de fato terrestre. Outro ponto importante, outra evidência, são os marcadores genéticos. Olha só, certos marcadores genéticos compartilhados entre populações asiáticas e indígenas americanas são interpretados como essa evidência de uma conexão ancestral, apoiando a ideia de uma migração via terra. Variações climáticas, tá? As variações climáticas durante os períodos glaciais forneceriam condições favoráveis para a formação de pontes de terras temporárias, tornando viável essa travessia. Então, nós temos aí um processo muito importante que é compreender que durante um período, né, as chamadas eras glaciais, você teve a construção natural, a própria natureza construiu uma conexão entre esses dois continentes, tá bom? Entre a Ásia e a América. E é a partir dessa construção natural que houve essa conexão entre esses continentes, favorecendo assim, né, essa dispersão humana para o continente americano, tá bom? Então a teoria de Bering, ela se sustenta a partir desses resquícios tanto arqueológicos quanto naturais, tá bom? Mas nós temos também uma segunda teoria, né, que tenta explicar esse processo de transição dos humanos de um continente a outro, que é a teoria transoceânica, tá bom? A teoria transoceânica é uma abordagem alternativa e que desafia a visão tradicional da migração humana para as Américas, tá bom? Essa teoria, ela propõe que os primeiros habitantes chegaram ao continente americano por meio da navegação oceânica, cruzando vastos trechos de água em vez de uma rota terrestre, tá bom? Essa teoria, ela sugere que grupos humanos podem ter utilizado embarcações rudimentares para se aventurarem pelos oceanos Pacífico ou Atlântico, tá bom? E os principais elementos e os desafios dessa teoria, vamos lá, são as rotas marítimas, né? Essa teoria transoceânica, ela sugere que essas primeiras populações, elas poderiam ter alcançado o continente americano por rotas marítimas, contornando a necessidade de uma ponte terrestre, né? Agora, é claro que estamos falando de milênios atrás, então essa rota transoceânica seria, né, algo extremamente desafiador. Muito por conta da tecnologia inexistente à época, quanto dos desafios dos oceanos, de você atravessar um oceano, tá bom? Existem evidências arqueológicas submersas, né? Esses defensores da teoria transoceânica, eles buscam, né, evidências arqueológicas submersas, como sítios, né, de habitações antigos ao longo de potenciais rotas, para sustentar a ideia de uma entrada transoceânica, tá bom? O desenvolvimento de tecnologias marítimas, essa teoria transoceânica, ela pressupõe que comunidades pré-históricas desenvolveram habilidades marítimas avançadas, construindo embarcações capazes de enfrentar as águas oceânicas. Porém, os desafios logísticos, né, e as críticas, eles são mais fortes, né? Pois eles estão associados a essas viagens transoceânicas e que poderiam ter ocorrido em eras pré-históricas. Então, você tem aí
a associação entre um período evolutivo que, por muitas das vezes, não compete com essa tecnologia, né, de construção de embarcações, tá bom? Porém, ambas as teorias, tanto a de Bering quanto a transoceânica, oferecem narrativas intrigantes sobre esse processo de colonização das Américas. Tá? A pesquisa dentro dessa área é uma pesquisa contínua. Novas descobertas arqueológicas e avanços na análise genética contribuem para esse processo, né, de evolução constante das teorias, destacando a complexidade das jornadas humanas antigas. Então, você percebeu que o processo de compreensão histórica, ele não é algo parado. Ele não é algo, né, parado como uma estátua e que você contempla. Não. O processo de compreensão histórica, ele está sempre em movimento. Ele está sempre em construção. Diferentes perspectivas nascem todos os dias. Então, compreender a história vai muito além de ler o passado, mas sim de avançar, de ter um novo olhar para esse passado, de ter novas compreensões. É tanto que, em nossa aula, né, lhe apresentei aí 2 teorias dentro desse processo de dispersão humana. Uma teoria um pouco mais aceita, né, que é a teoria do Estreito de Bering, mas lhe apresentei também a teoria transoceânica. Então, compreenda que o estudo da história é esse olhar para o passado para compreender o presente. E esse olhar não precisa ser único. Muito pelo contrário. Existe a necessidade de ter diversos olhares para o passado, para que a história possa sempre estar em construção e cada vez mais, né, estar associada e fazer-se necessária para o presente, tá bom? Então, trabalhamos assim esse processo de dispersão humana e as diferentes rotas humanas, tá bom? Diante desse processo de colonização do planeta Terra. Eu espero que vocês tenham tomado nota dos pontos importantes, tá bom? E a nossa aula vai ficando por aqui.